Ó, o assunto de hoje do nosso colunista Stener Sorato Júnior é algo muito atual e que entrou em vigor na segunda-feira. Nos últimos meses, muita gente comentou sobre essa tal de Lei Geral de Proteção de Dados, mas poucas pessoas explicaram o que ela é, quais os impactos dela no nosso dia a dia. Então, para falar sobre isso, está aqui com a gente o nosso colunista Stener Sorato Júnior. Sorato, boa tarde. O que é essa Lei Geral de Proteção de Dados? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. LGPD. Quem que nos últimos dias, últimos meses, não ouviu falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Abreviada então para LGPD. A Lei Geral ela foi feita no Brasil baseada na mesma lei que foi feita na União Europeia. Essa lei é de 2018, porém ela teve um prazo para que as empresas, as pessoas se organizassem e ela na última semana então entrou valendo. Tá agora a Lei Geral de Proteção de Dados. O que ela quer dizer? O que ela vem fazer na nossa vida? Você já deve ter observado em alguns sites, quando você entra na internet ou até nas próprias redes sociais, que agora vem um chamado lá para você, pedindo para você aceitar, prosseguir e aceitar compartilhar algumas informações de você. A lei determina que você tem que dar o consentimento para que a empresa possa usar os seus dados para ela ou para terceiros. E ela sempre tem que pedir isso para você. Então, ela traz punições para aquelas empresas que porventura não fizerem isso, porque, Alessandro, as pessoas têm que saber que, às vezes, uma rede social sabe mais até do que a sua mãe de você. Essa é a verdade, porque ela coleta qual o seu, quanto você ganha por mês, ela sabe a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, ela sabe o que você gosta de comer, onde você frequenta, o que você faz da sua vida, melhor do que muitas pessoas que convivem com você. Então a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem obrigar então as empresas a pedir o seu consentimento e também ela vem proibir as empresas de usarem isso sem a sua autorização, usarem os seus dados sem a sua autorização. É muito comum, Sorato, e eu acho que quem está assistindo, está acompanhando pela internet e usa bastante a internet. A gente, às vezes, tá falando com alguém, tô conversando contigo, eu tô com vontade de comer um chocolate. E daqui a pouco aparece o comercial, a propaganda do chocolate ali na rede social. Ou mesmo você digita para alguém no WhatsApp, chocolate. E aí quando você está usando uma rede social, o site, aparece um anúncio de chocolate. Tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Às vezes, antigamente a gente brincava que um dia as pessoas vão nos ouvir, né? Pelo telefone, pelo computador, e realmente elas nos ouvem agora. E para que isso aconteça, você tem que autorizar. Então, lá na rede social, lá na sua rede social, nas configurações, você pode entrar lá e vai ter vários pontos para você clicar sim ou não, para ver se você autoriza isso ou não. Recentemente eu conversava com um amigo sobre a compra de um pneu e abri o Instagram logo em seguida e veio a propaganda da venda de um pneu, bem como você falou, Alessandro. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vem para isso, para organizar a bagunça que estava na internet, nas redes sociais aqui no Brasil, para punir aqueles que utilizarem sem o seu consentimento e indevidamente. Para que a gente tenha uma noção, Alessandro, tinha algumas redes sociais, algumas empresas, que elas restringiam alguns conteúdos conforme a faixa de renda da pessoa. E isso é uma forma de preconceito. A Lei Geral de Proteção de Dados veio impedir isso, para que você tenha acesso a qualquer tipo de informação independente da sua faixa de renda. Então, um avanço enorme para o Brasil, um avanço para a nossa vida em sociedade, vem em boa hora, antes tarde do que nunca, né? Lembrando que, como eu disse, na União Europeia já passou a valer em 2018, aqui no Brasil só agora, recentemente. Então, é importante, tome cuidado, se você é empresário,
procure o seu advogado, converse com ele para você saber até que ponto você pode utilizar os dados dos seus clientes. E se você é um usuário também, e se sentiu lesado, se sentiu com alguma dificuldade, procure também um advogado. Nós temos vários advogados se especializando aqui em Tubarão e região para dar um suporte para você. Eu ia te perguntar sobre isso. Tubarão é uma cidade muito comercial e o comércio de crediário, que as próprias empresas possuem um banco de dados com as informações dos clientes porque elas fornecem crédito. Né? A questão do cartão de crédito está mudando bastante isso, mas ainda as lojas precisam, depende do crediário. Então os empresários precisam cuidar desses dados dos seus clientes. Precisa, porque você só pode usar esse dado, vou repetir aqui para deixar todo mundo alerta, com o consentimento do usuário, com o consentimento do cliente. Você não pode sair fornecendo o e-mail dele para outras empresas, você não pode usar esse banco de dados para qualquer outro tipo, ou vender esse banco de dados sem o consentimento do seu cliente. Porque se porventura ele descobrir que você utilizou, ou algum órgão como o Ministério Público, PROCON, descobrir que você utilizou, você será punido e multado. Quais são os principais dados que devem ser armazenados? Alessandro, vamos lá. Primeiro, nós temos uma infinidade de dados. Mas primeiro nós temos a qualificação básica de uma pessoa. Se ele é casado, ou solteiro, se ele é viúvo, enfim, se ele qual a profissão, qual é a faixa de renda, CPF, RG, endereço, tudo isso não pode ser repassado para ninguém sem o seu consentimento. E aí, como a gente comentou aqui, temos vários outros dados, né? Aí, qual a cor do seu cabelo, se você usa cabelo comprido, cabelo curto, se você gosta de comer fora, se você gosta de pedir comida em casa, tudo isso é um dado seu, é uma informação sua. E depois da Lei Geral de Proteção de Dados, não pode ser compartilhada com outras pessoas, essas informações não podem ser vendidas sem o seu consentimento. Eles guardam tudo isso, então? Existem bancos de dados para tudo? Banco de dados está lá, os algoritmos nos controlando e sabendo o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de comprar, para vender isso depois para empresas que estão interessadas em vender alguma coisa para nós. Então, depois da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, não pode mais acontecer isso sem o seu consentimento. Às vezes você dá o seu consentimento sem saber, porque a gente está acostumado a não ler as coisas que passam na nossa frente, né? Aquele contrato que a rede social apresenta para nós ali, a gente pega a aba da direita e vai lá embaixo, já passa ele correndo e já dá o termo de aceite. Fique ligado nisso aí. Se você já fez isso, também não tem problema, você pode voltar lá e fazer o seu descadastramento nesse consentimento de compartilhar os seus dados. Importante verificar as suas redes sociais. A gente espera, é importante ressaltar essa questão de ler, né? Eu acho que ninguém lê aquelas letras, aqueles termos. Eu não faço. Difícil quem leia, realmente, Alessandro. E Sorato, a gente espera que com isso também diminua ou acabem as ligações de telefone, de venda. Que já tratamos aqui, né? Exatamente. As ligações indesejadas. Eu tenho um caso de uma tia que ela descobriu que a aposentadoria dela tinha saído por causa da venda de um empréstimo. Ela não sabia ainda que a aposentadoria tinha saído. O órgão da Previdência Social não tinha avisado ela ainda, mas o telemarketing já sabia. E isso também, o governo também pode ser punido por vazar os seus dados. Então, fique alerta, se você teve algum problema, procure um advogado. Como eu disse, temos vários advogados aqui em Tubarão e região já especialistas em Lei Geral de Proteção de Dados. E se você é empresário também, fique alerta, converse com o seu advogado. Se não tem, procure, porque a punição pode acontecer e a multa dói no bolso e ninguém quer levar, né? A Jamile está perguntando, Sorato, caso os meus dados sejam utilizados sem meu consentimento, onde eu posso reclamar? Ela pode reclamar no PROCON, é uma das formas que ela pode ir lá e fazer a reclamação.
Como eu disse já aqui outro dia, o PROCON de Tubarão fica lá no Facilita Tubarão, uma unidade bastante estruturada, porém não é qualquer município que tem PROCON. Geralmente municípios menores não possuem. Então você pode procurar o advogado, que com certeza ele vai analisar e vai entrar com uma ação e resguardar o seu direito. O Daltro de Souza manda palminhas aqui e o Rafael Gomes Silvério, o presidente da CDL, está avisando que a FCDL e a CDL Tubarão promoverão em breve cursos e palestras relacionados à LGPD para capacitar os lojistas. Isso é muito importante, né? O presidente Rafael, obrigado pela contribuição. É muito importante porque a lei, apesar de a nossa lei ser de 2018, já era para todo mundo estar tendo conhecimento, mas ela entrou em vigor, ela passou a valer agora nesse ano. Então, é importante quem é empresário participar desses cursos, aí a CDL promovendo o curso para que a gente entenda melhor e a gente não cometa uma infração e não prejudique ninguém.